Como é bom estar na casa do Senhor. Certamente não há lugar melhor para nós estarmos, não é? E agora, irmãos, que vamos ouvir a palavra do Senhor, eu peço que todos abram suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Eu farei a leitura versos 1 a 7. E peço que todos, inclusive as crianças, prestem atenção no que Deus tem a falar aos nossos corações nesta manhã. Assim está escrito: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, que está nos céus, Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdias, nós te invocamos mais uma vez, Senhor, neste culto. Te louvamos pela comunhão que temos com o Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. E rogamos graça nesta hora de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor nos conceda corações humildes, diante do nosso grande Deus e Pai, para ouvir palavras vivas, para ouvir palavras não inventadas, palavras não acerca de historinhas que não são reais, porém palavras vivas, palavras acerca da verdade do que está por vir. Por isso rogamos, Senhor, fé, que esta palavra que pregamos e que ouviremos seja acompanhada de fé e não seja ouvida, Senhor, de forma meramente mecânica. Que nós estejamos assentados nos bancos, nem mesmo aqui mesmo pregando a palavra, de forma a não perceber com santo temor e tremor a tua presença. Rogamos a ti, em nome de Jesus, o nosso maravilhoso Salvador. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao fim desta pequena e impactante carta das Escrituras, a segunda carta de Pedro. E agora chegamos a um ponto em que o apóstolo Pedro, ele suaviza mais, digamos assim, a sua fala, né? Nós estávamos vendo aí
o apóstolo Pedro falando de forma muito dura, de forma muito incisiva, eh, de forma inclusive aguerrida contra os falsos mestres, né? Podíamos ver aí o apóstolo Pedro e imaginar em nossa mente o seu semblante com grande ira, uma santa ira, falando contra os falsos mestres e contra os falsos ensinos, porque é exatamente esta a disposição do Senhor, do coração do Senhor. O Senhor tem reservado juízo para os falsos mestres e falsos ensinos. E neste momento, então, Pedro continua a falar dos falsos mestres, desse juízo, porém ele muda a sua forma de falar, porque agora ele volta a falar com diretamente, digamos assim, com o seu povo. Todo o tempo, obviamente, ele estava falando com a igreja, mas agora ele se dirige de uma forma diferente. Ele diz no capítulo 3, agora verso 1, amados, amados. Nesse momento, então, nós irmãos, em que o apóstolo Pedro ele está de fato concluindo a sua epístola, né? Nós percebemos isso porque ele diz: esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar, no verso 1, com lembrança a vossa mente esclarecida. Então ele agora retoma aquilo que ele estava falando, e é uma retomada, inclusive citando a primeira carta que ele escreveu à igreja do Senhor, às igrejas dispersas, né? Então, nós iremos ver neste sermão os 3 seguintes pontos, preste bem atenção, os 3 seguintes pontos. Em primeiro lugar, o objetivo da epístola. Em primeiro lugar, o objetivo da epístola. Em segundo lugar, nós veremos que o objetivo é a lembrança, né? Por isso, agora, no nosso segundo ponto, é o conteúdo da lembrança. O conteúdo da lembrança. E em terceiro e último lugar, o motivo da lembrança. O objetivo da epístola, em primeiro lugar, o conteúdo da lembrança, e em terceiro e último lugar, o motivo da lembrança. O motivo da lembrança. Vamos ver por partes, esperando do Senhor sua bênção. Assim está escrito, verso 1, amados. Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Aqui nós vemos então o objetivo da epístola. O objetivo da epístola, nós sabemos que epístola é, de forma simplória falando, a carta. Esta é a segunda carta de Pedro às igrejas que estão dispersas. Se você depois em casa olhar aí o início da primeira carta de Pedro, ele demonstra para quem ele está escrevendo, para os irmãos que estão na dispersão, Ásia, Bitínia e diversos outros lugares, irmãos que foram perseguidos, saindo de suas cidades e então indo para outros locais recomeçar a vida por causa da perseguição do evangelho. E agora Pedro, então, ele mostra aqui o objetivo desta epístola. É trazer lembrança, é estimular, é despertar a lembrança, a memória desses irmãos. E, meus queridos, quando Pedro inicia, então, esse capítulo, ele traz aqui uma palavra maravilhosa, ele diz amados. Esta é a forma que ele se dirige diretamente à igreja. E é muito interessante observar isso. Porque, como eu disse, Pedro, ele usou palavras muito duras, até mesmo palavras que nós, que tememos ao Senhor, poderíamos assim ouvir e ficar aterrorizados. Até mesmo um temor além da conta. Não no sentido de que Deus não deve ser temido, mas no sentido de que, apesar de que devamos temê-lo, não é um temor de ser destruído por ele, porque ele é o nosso Pai. Então, ao ouvir todas essas palavras que descrevem a destruição dos falsos mestres, talvez nós pudéssemos ficar com muito medo. E Pedro, então, nos traz aqui uma palavra maravilhosa, amados. Ele revela aqui o seu amor pastoral. E é exatamente assim que um pastor deve ser.
Pastor, eu digo aqui não apenas o ministro, mas também os presbíteros regentes. Um pastor deve ser exatamente assim como Pedro está colocando aqui. Ele deve ser feroz contra os falsos mestres. Ele deve ser feroz contra o erro e contra a heresia, para proteger as ovelhas. Mas ele deve ser igualmente gentil e amável para com as ovelhas do Senhor Jesus. É exatamente assim que Pedro está falando. Aqui está não apenas o coração de Pedro, meus irmãos, aqui está o coração do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Apacenta, cuida, toma, recebe, cuida das minhas ovelhas. É isso que Pedro está fazendo. Ele está colocando em prática esse amor que ele recebeu do Senhor Jesus, o Supremo Pastor. E todos devem aprender com o Supremo Pastor e noivo de nossas almas. Por isso aqui vemos esse objetivo da epístola e vemos como Pedro está com o seu coração disposto a demonstrar amor para com o povo do Senhor. E aqui nós vemos, meus irmãos, como por vezes nós, maridos, nós fazemos o oposto. Há um princípio aqui que nós, maridos, podemos aprender. Pedro trata de forma aguerrida os de fora, que são perversos, e de forma amável aqueles que são da casa do Senhor. Mas por vezes nós, maridos, tratamos de forma ingênua aqueles que são de fora e oferecem ameaça à nossa família, por temor de homens, por preocupando-se com a nossa honra diante deles, mas as nossas esposas, os nossos filhos, nós tratamos de forma ácida, de forma violenta. Como a palavra do Senhor expõe em nosso coração, não apenas ela está sendo exposta, mas o nosso coração é exposto diante dela. E aqui aprendemos que nós devemos aprender com o Senhor Jesus Cristo, noivo de nossas almas, aquele que ama a sua igreja, aquele que ao invés de violentá-la, morreu por ela, a protege, a cuida dela. Pedro então demonstra essa disposição amável para com a igreja. E então, aprendemos aqui que nessa disposição para estimular a lembrança, esse é o objetivo da epístola, estimular a lembrança da igreja, ele traz aqui a importância de nós lembrarmos o que já aprendemos. É muito importante lembrar aquilo que nós já aprendemos. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Aqui está o objetivo dessa epístola: estimular a lembrança, lembrar o que nós já sabemos. Isso, às vezes, meus irmãos, parece um exercício, uma atividade improdutiva. Não é verdade? Lembrar aquilo que já aprendemos, por vezes, parece algo que não traz muito fruto. Estamos sem sair do lugar, estamos patinando, sem evoluir, sem crescer. Ouvir aquilo que já sabemos não parece ser um aprendizado, por muitas vezes. Isso causa um certo estresse em nós. E é por isso que o ato de lembrar algo a alguém é um ato de amor. Quando alguém se dispõe a lembrar o outro de uma coisa que já se sabe, que já se tem o conhecimento, então vem um estresse, vem uma certa rejeição de lembrar. Então aquele que se dispõe a fazer isso está de fato mostrando amor, como Pedro está mostrando aqui. As crianças fazem isso, não é verdade? Tão logo elas começam a entender alguma coisa, tão logo elas aprendem a colocar os seus sapatos, tão logo elas aprendem a vestir as suas roupinhas, tão logo elas aprendem alguma coisa,
Elas dizem: papai e mamãe, eu já sei, mas elas não sabem fazer ainda como precisam. Então o pai e a mãe olha e percebe que precisa lembrar aquilo que já foi dito. E quando eles fazem isso, elas se estressam, elas ficam irritadas, porque elas já se acham grandinhas. Não precisam ser lembradas, mas é evidente que elas precisam, porque não estão fazendo conforme deveriam. Então veja como o ato de lembrar algo a alguém é um ato de amor. Ainda que nós saibamos que a outra pessoa irá entrar num certo estado de estresse. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós devemos aprender humildade. Aprendamos mais humildade quando somos lembrados. Nós somos testados na humildade. Como reagimos? Ouvindo, dizendo: Senhor, eu já ouvi isso, mas a tua palavra eu preciso lembrar. O objetivo desta epístola é recordar e estimular a lembrança. Nós precisamos dela. Todos nós precisamos da segunda carta de Pedro, bem como o restante da Escritura. E ao dizer isso, nós precisamos reconhecer com humildade que precisamos aprender. Quando alguém se dedica a lembrar algo, isso é uma atitude humilde. Pais, vocês não podem deixar de lembrar, de exercitar o trabalho amoroso de lembrar os seus filhos da verdade. Aqui e acolá vocês irão perceber que eles esquecem. Nós ensinamos o credo apostólico, nós ensinamos a oração do Senhor, nós ensinamos os 10 mandamentos, nós ensinamos as bem-aventuranças, e eles esquecem. E hoje é um dia, inclusive, maravilhoso para que você pegue pegue a bagagem que vocês já ensinaram para os seus filhos e que há algum tempo vocês não ensinam a eles e relembrem, recordem, porque eles esquecem. Pais, vocês precisam saber que não apenas devem ensinar novas verdades aos seus filhos, mas vocês precisam lembrá-los daquilo que já ensinaram a eles, porque senão vocês serão como alguém que coloca areia numa peneira e essa peneira nunca irá encher. Pais, vocês precisam se dedicar à atividade de recordar, e ao fazer isso, vocês irão encontrar resistência. É difícil, não é? Ter que lembrar coisas antigas, mas isso é um ato de amor. Presbíteros, nós devemos lembrar as ovelhas aquilo que já aprenderam, mesmo quando sabemos que elas irão resistir. Amar é um ato que nós praticamos, inclusive quando sabemos que a outra parte não irá receber bem. Mas se deixarmos, eles irão para um caminho mau. É isso que o apóstolo Pedro está fazendo. Irmãos, vocês precisam lembrar uns aos outros das Escrituras. Nós lemos na liturgia Colossenses 3, e no verso número 16 está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aconselhai-vos mutuamente. E aqui aprendemos, irmãos, uma beleza. Não apenas o pastor deve ensinar, lembrar, os presbíteros devem fazer isso, mas cada irmão não precisa ficar esperando pelos oficiais ensinarem algo. Se Deus já lhes deu uma porção do conhecimento da palavra e você, então, tem comunhão com seu irmão, você pode e deve conversar com ele acerca da Escritura. Inclusive quando você perceber que há uma necessidade de falar acerca de certo conhecimento da palavra. Instruí-vos, ensinai-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Habite em vós, claro, para que você possa fazer isso. Você precisa ter, habitando em você, ricamente, a palavra de Cristo
Não é para que você fale qualquer coisa, mas a palavra de Cristo. Veja como nós então, meus irmãos, precisamos ser lembrados da verdade, lembrados daquilo que já aprendemos, lembrados de verdades que esquecemos. Olha, ouvimos certas verdades e dizemos: eu já entendi, eu já aprendi. Mas quando na próxima esquina da vida nós somos tentados e provados, nós mostramos que esquecemos, ou que talvez nem mesmo aprendemos como deveríamos. Ouvimos acerca da resolução dos conflitos. Quando ensinamos aqui a EBD, aqui e acolá ouvimos um irmão dizendo: tem que cumprir Mateus 18. Todo mundo já sabe disso, não é verdade? Se teu irmão pecar contra ti, vai, aguenta entre ti ali só, se ouvir, ganhaste teu irmão, se não, pega 2 ou 3 testemunhas, depois então, se ele não quiser ouvir, leva. Todo mundo sabe disso. Mas nós temos tantos conflitos no meio de nós. Como oramos de fato na liturgia, pela boca do presbítero Tiago, conflitos não resolvidos, conflitos mal resolvidos. Como precisamos, irmãos, lembrar daquilo que já sabemos. Nós temos muitos temores, na verdade. Sabemos da soberania de Deus. Todo mundo sabe que Deus é soberano, que decretou todas as coisas. Mas eis que o Senhor coloca em nossa casa uma enfermidade difícil, uma situação financeira difícil, uma tensão, e nós já ficamos agoniados. Esquecemos que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, que nenhum fio de cabelo cai sem Ele que Ele queira, que nenhuma folha da árvore cai sem que Ele queira. Veja, nós precisamos ser lembrados. E quando Deus faz isso conosco, Ele está nos amando. É um ato de amor. E louvado seja Deus, meus irmãos, quando nós encontramos cristãos fiéis em lugares assolados por heresias. Esses aqui eram irmãos que precisavam dessas palavras. Precisavam inclusive ser lembrados que naqueles dias falsos mestres iriam assolar a igreja. Mas eram irmãos fiéis. Como é bom encontrar uma parte do rebanho fiel ao Senhor, apegada à Escritura, no meio de cidades que são tão assoladas por heresia. No meio de cidades que têm tão poucas igrejas fiéis. É tão difícil escolher uma igreja fiel para cultuar com a família. Mas eis que o Senhor então separa ali uma porção que está se lembrando da Escritura, que se purifica das heresias dos dias. Aqui temos o objetivo da epístola, qual é? Estimular a lembrança. Estimular a lembrança. Mas passamos ao segundo ponto do nosso sermão. O conteúdo dessa lembrança. O conteúdo dessa lembrança é o segundo ponto. Veja, verso 2. Para que então lembrar, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Se no primeiro ponto nós vimos, no primeiro versículo, o objetivo dessa epístola, que é estimular a lembrança, agora no segundo versículo, vemos o segundo ponto, o conteúdo da lembrança. Esse é o segundo ponto, conteúdo da lembrança. E o conteúdo dela é recordar das palavras ditas anteriormente. As palavras ditas anteriormente é o conteúdo dessa lembrança. Ditas pelos santos profetas, diz o texto. E aqui um contraste para com os falsos mestres. Se os falsos mestres são aqueles que se levantam para dizer em nome de Deus aquilo que Deus nunca mandou dizê-los. Se eles são aqueles que inventam mentiras, que ensinam heresias, que enviam a si mesmos, os profetas não são assim, eles são santos. Santos profetas. Foram aqueles que Deus separou
não só entregou a sua palavra, mas eles tinham uma vida com Deus. Como era chamado o profeta no Antigo Testamento? Como Elias foi chamado? O homem de Deus. Assim era chamado um profeta. O homem de Deus, o homem que vivia com Deus, andava com Deus. Tão diferente de um falso profeta ou de um falso mestre, que não vivia a Escritura. Então, esses santos profetas escreveram. E nós sabemos que, na verdade, não apenas o conteúdo está se referindo, irmãos, a profetas como Isaías, Jeremias e outros, mas, na verdade, o conteúdo é todo o Antigo Testamento. O Espírito deu a sua palavra, inspirando homens santos para falar acerca da verdade. É o Espírito da profecia, como diz em outro lugar. Então aqui, os santos profetas, falando aqui das palavras que eles escreveram, diz respeito a todo o Antigo Testamento, não apenas a profecia estritamente, como profetas, Jeremias, Isaías. Mas veja, esse conteúdo não é apenas o Antigo Testamento, é também o Novo. Diz o verso 2, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O Novo Testamento também faz parte desse conteúdo. O ensino dos apóstolos e de seus discípulos, como Timóteo, que não era apóstolo, mas discípulo de Paulo, que escreveu também. Aliás, que pastoreava também e transmitia as palavras da Escritura. Timóteo também estava. Apóstolos escreveram. Eles receberam o mandamento do Senhor e Salvador. E então escreveram. E aqui vemos os dois, digamos assim, pilares de ensino. Em Efésios 2, verso 20 e 21, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, escritos do Novo Testamento, e profetas, escritos do Antigo Testamento. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aqui nós vemos esses dois fundamentos, apóstolos e profetas com seus ensinos, que Cristo transmitiu a eles, que o Filho transmitiu a eles. Nem mais do que o Antigo e Novo Testamento, nem menos. Aqui está o conteúdo, irmãos, que nós precisamos lembrar. E em nossos dias nós precisamos reforçar que o crente ele precisa desenvolver mais afeto pelo Antigo Testamento. Tantos dizem, quando alguém vem para a igreja, muitos dizem assim: comece a ler a Bíblia por Mateus, pelos evangelhos. Irmãos, nada contra os evangelhos. Mas é estranho você começar a ler um livro de algum lugar que não é o início. Gênesis é a origem, o princípio. Há pouco afeto no meio da igreja para com o Antigo Testamento. E é por isso que cristãos de longo tempo já não têm tanto apego ao Antigo Testamento. Não leem tanto o Antigo Testamento. Mas veja, qual é o conteúdo dessa lembrança? Do que nós precisamos nos lembrar? Das palavras do Antigo Testamento e das palavras do Novo. Alguém já disse, os puritanos diziam que a Bíblia são os dois lábios de Deus. O Antigo e o Novo Testamento, ele fala pelos dois. Não apenas por um. Então nós precisamos recordar e aprender, porque ninguém lembra do que não aprende, do Antigo Testamento. Ele também foi escrito para você conhecer o Deus que te chamou. Você precisa conhecê-lo também. Em Romanos 15:4 diz o texto: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, aqui está o conteúdo dessa lembrança, Antigo e Novo Testamento.
De ambos nós precisamos lembrar. E passamos ao terceiro e último ponto do nosso sermão. Vimos o objetivo da epístola. Qual é? Estimular a lembrança. Acabamos de ver agora o conteúdo dessa lembrança, Antigo e Novo Testamento, ambos são ensinos do Senhor Jesus Cristo. E agora passamos ao terceiro e último ponto, o motivo dessa lembrança. Por que nós temos de lembrar dessas coisas? O nosso tempo é limitado, não é? Se nós escolhemos fazer alguma coisa, automaticamente nós estamos escolhendo não fazer outras coisas. É sempre assim. Nós damos prioridade a certas coisas e não a outras. Se nós damos prioridade a lembrar, é preciso um motivo. E tem. Falsos mestres continuam no nosso meio. Veja, diz o texto, verso 3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Qual é o motivo dessa lembrança? A presença dos falsos mestres. E Pedro diz nos últimos dias, parece que ele está falando em dias futuros, não é? Muitas pessoas dizem isso. Quando nós vemos filho matando pai, como até mesmo recentemente saiu uma notícia de um filho de 12 anos que matou seus pais e irmãos. Quando vemos guerras acontecendo de forma, mortes cruéis, atrozes. Quando nós vimos esse tipo de coisa, pessoas no trânsito que descem com a faca, com uma arma e a sangue frio matam a outra, o que muitas pessoas dizem? Nós já estamos nos últimos dias. Esses são os últimos dias, não é assim? Mas, irmãos, os últimos dias começaram desde que o Espírito Santo veio e desceu em Pentecostes. E parece estranho porque foi Pedro quem está falando aqui, que nos últimos dias virão as carnes. Mas foi o próprio Pedro, abra sua Bíblia lá em Atos 2, que falou as seguintes palavras. Atos capítulo 2. Atos 2. No início, lá no verso de número 14. Após o Espírito Santo descer e alguns então começarem até a zombar, dizendo eles estão embriagados, Pedro então explica. No verso 14 ele diz, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vins pensando, sendo esta a terceira hora do dia. E se não é isso que está acontecendo? Se não são um monte de bêbados, o que está acontecendo? Pedro explica. Mas o que está ocorrendo agora, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o que o profeta Joel falou? E acontecerá quando? Nos últimos dias. Aqueles já eram os últimos dias. E desde então, são os últimos dias. Não apenas hoje, irmãos, mas já há 2000 anos. Então, a era presente, os últimos dias são a última era, essa é a ideia. E nesta era, voltando para a segunda de Pedro, nós vemos que não apenas estavam indo, como Pedro já falou, e advertiu a igreja ali, mas continuariam vindo. Escarnecedores com seus escárnios. Homens que conhecem as Escrituras, mas não recebem com fé. Homens que lidam com a Escritura de forma meramente mecânica. Eles buscam a mera informação para que alimentem seus desejos carnais, seus planos de vida, seus projetos. Mas Deus tem um outro projeto.
E qual vingará, o deles ou do Senhor? Eles conhecem a Escritura, mas não recebem com fé. E zombam do atraso. Veja por que Pedro se refere aqui aos últimos dias. Muitos, ao ouvir dizendo, desde Pedro já são os últimos dias? Tá demorando, né? Que últimos dias são esses? Que não acabam? E muitos de fato passam a zombar, dizendo, onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ao ouvir que são os últimos dias, muitos zombam. E quantos zombam nos dias de hoje? A zombaria nas universidades, a zombaria nas escolas, chacota com a Escritura. E muitos filhos de crentes, jogados como no meio de lobos. Só que eles ainda não têm o preparo para lidar com isso. São crianças. Aquilo que está sendo plantado nos seus corações já está sendo minado pela zombaria. E é por isso que muitos pais, lamentavelmente, depois refletem e pensam, onde erramos? Erramos quando nós colocamos os nossos filhos no meio de lobos para devorá-los. Ensinamos a eles a fé. E muitas vezes é só domingo. E os outros dias, eles têm essa fé minada e zombada. Ora, nós sabemos como as crianças são. Elas não querem ser zombadas. Eles vão deixar a nossa fé. Eles zombam. Onde está a promessa da sua vinda? É por isso, irmãos, que precisamos ser lembrados dessas coisas ditas anteriormente. Porque muitos colocam em dúvida a palavra de Jesus. Zombam dela. Jesus disse que voltaria em Mateus 24. Quando os discípulos perguntaram acerca da sua volta. Ele disse que voltaria em Apocalipse, nós lemos. E as palavras dizem no final, venho sem demora. E a oração da igreja deve ser, ora, vem Senhor Jesus. Mas esses zombam da volta, dizendo onde está a promessa da sua vida. Em outras palavras, eles estão dizendo, ele não vem. Pare de acreditar numa coisa tão boba, inventada. Onde está ele? Tanta coisa já aconteceu. A sociedade está evoluindo, mas ele mesmo, isso é uma invenção. Nada mudou desde que ele veio. E ainda vocês mantêm a fé de que ele vai voltar? Eles, irmãos, diz o texto, verso 5, deliberadamente esquecem. Eles já ouviram acerca dessas coisas, mas eles ignoram, eles expulsam dos seus das suas mentes deliberadamente. Eles não querem receber essa verdade e eles esquecem que de longo tempo houve os céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pedro lembra dos dias de Noé. Muitos fizeram exatamente a mesma coisa que fazem hoje. Noé, por 120 anos, construía aquela arca. E não é à toa que ele é chamado de pregoeiro da justiça. Ele construía aquela arca e zombavam de Noé, dizendo, Noé, isso não vai acontecer. Essas águas que você está falando, Noé, isso não vai acontecer, Noé. E se entregavam aos mesmos pecados que Pedro combate aqui na segunda carta, a libertinagem. Inclusive muitos do meio do povo de Deus se amigando e se relacionando com pessoas fora do povo de Deus. Dizendo, Noé, isso não vai acontecer, Noé.
Olha, Noé, a sua volta, como tudo está, não vai ser destruído. Eles zombavam. E a Escritura diz que essa terra que eles viam, que surgiu da água, é exatamente isso que está lá em Gênesis 1:9. Talvez você ache estranho, como assim a terra surgiu da água? Sim, pela palavra de Deus, lá em Gênesis 1:9 diz também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Pela palavra, a terra surgiu do meio da água. E então, esta mesma água destruiu tudo e todos. E só ficou Noé com sua família. Onde estavam os zombadores? Morreram. Morreram. Exatamente assim. Ou melhor, semelhantemente, acontecerá no retorno de Jesus. Porque a mesma palavra que fez a terra vir e as águas depois destruíram. Diz o verso 7, ora os céus que agora existem. Podemos olhar para os céus. Todos os dias levantamos, olhamos e está tudo como sempre. As crianças olham, já é dia. Depois é de noite. E outro dia é dia. E depois de noite. E o outro dia é dia. E depois de noite. Mas tudo que nós estamos vendo, diz o texto, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Não vai ser mais água. Fogo. Nós não sabemos, irmãos, se isso é literal ou não. E não nos importa saber, o fato é que haverá destruição. Estão sendo reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Tudo começou com a palavra, o verbo, fazendo a terra surgir do meio da água. E tudo vai acabar com a mesma palavra, fazendo tudo ser destruído pelo fogo. A palavra, ela é de fato o alfa e o ômega. Ela é uma pessoa, ela é o Filho de Deus encarnado. Ela é a verdade. E tudo será como está planejado. Tudo irá se desfazer, como veremos no próximo sermão. Que a terra será abrasada. Os elementos se desfarão. E também os zombadores, os falsos mestres e os que seguem os falsos mestres serão destruídos. Não terá mais volta. Não terá outra segunda chance. Como alguns pregam dizendo que haverá um arrebatamento e depois chance para outros. Não haverá. O tempo é hoje. E por isso, eu digo a você que está aqui nesta manhã e não se decidiu sobre seguir a Cristo e fazer parte da igreja publicamente, de forma pessoal, o tempo está correndo para você. Veja como Deus é bondoso, porque os últimos dias começaram quando veio o Espírito Santo, nos dias do apóstolo Pedro, e ainda são os últimos dias. Irmãos, que paciência! Que longanimidade! Mas esses últimos dias são os últimos de fato. Eles vão acabar. O seu relógio está correndo. A cada segundo que passa, se aproxima o fogo da destruição. Você está indo para lá. Se você não teme a Cristo, se você não o ama, se você rejeita as suas palavras, se você prefere ser amigo dos zombadores do que amigo da igreja e de Jesus, você está indo para o fogo juntamente com os zombadores.
Mas Cristo bondosamente, pacientemente está te chamando ao arrependimento. Você está caminhando para o fogo de forma justa, mas ainda assim, de forma misericordiosa, Cristo está te chamando mais uma vez. Desista, se entregue a mim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estava no princípio, quando surgiu a terra, quando surgiram os céus. Eu vivo, eu sou desde sempre, e eu estarei no final, eu retornarei. Ele é o princípio e o fim. Se entregue a Cristo, e você não será destruído de forma alguma, pelo contrário, porque o Filho de Deus, na cruz, ele experimentou o fogo. Ou não foi ele mesmo que disse, nas suas últimas horas: tenho sede? Ele experimentou o fogo da ira de Deus, para que pecadores arrependidos não experimentem o fogo. Este é o Evangelho que deve ser lembrado domingo após domingo. As boas novas. Ah, irmãos, que palavras maravilhosas temos aqui. Que eu e você não resistamos a lembrar dessas palavras. Elas são as mesmas palavras. Elas não mudam. A grande questão é que nós não a conhecemos completamente. E é por isso que precisamos lembrar delas e ouvi-las domingo após domingo, num ato de amor do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para que sejamos tirados, alertados dos falsos mestres. Que Deus guarde a sua igreja, que Deus guarde a mim e a você. Que Deus guarde os nossos filhos, para que eles sejam não apenas membros da igreja que não comungam, mas que sejam membros da igreja comungando à mesa do Senhor, como faremos à noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos diz palavras que por vezes nós achamos que somos conhecedores suficientes delas. Mas a amnésia condena, aliás, evidencia que nós precisamos lembrar e que essas palavras precisam estar mais nítidas no nosso coração, mais à mão, mais disponíveis e prontas para que nós a usemos como a espada do Espírito contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra os erros dos nossos dias, contra os falsos mestres com seus escárnios. A mesma palavra que também provoca salvação. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde, guarde os nossos filhos, Senhor. Porque ainda que eles não estejam na escola moderna, eles não estão livres de serem atacados pelos erros. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Salva-os. Guarda as nossas famílias, Senhor. Porque os falsos ensinos são terríveis. Eles são sorrateiros. E eles têm arrastado pessoas do meio da igreja. Pessoas que tínhamos certeza que continuariam. Tem misericórdia de nós. Guarda o teu povo, o povo da aliança, porque
na cruz do Calvário, o Senhor entregou o seu Filho à destruição, ó Pai. O Senhor não lembrou dele com amor e misericórdia, mas o entregou ao fogo abrasador. Por causa de nós, bendito amor, doce troca, nós choramos, oramos por aqueles que não são teus, que os seus alcance, para que eles decididamente busquem a Cristo e a igreja, e a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.